Você já se perguntou, por que duas das maiores religiões do mundo, o judaísmo e o cristianismo, têm visões tão radicalmente diferentes sobre quem é ou quem será o Messias? Enquanto bilhões celebram a figura de Jesus como o Messias prometido, a milenar tradição judaica continua, aguardando a vinda dessa figura. Não se trata de uma simples discordância. É sobre interpretações profundamente enraizadas nas escrituras sagradas e em uma história de expectativas proféticas. Neste vídeo, vamos desvendar, à luz do Tanakh, a Bíblia hebraica, e dos ensinamentos judaicos, os critérios essenciais para que alguém seja reconhecido como o Messias. E por que, de acordo com esses mesmos critérios, Jesus não atende aos requisitos proféticos? Prepare-se para uma análise profunda e esclarecedora, que pode mudar sua perspectiva sobre este tema crucial. Para entender essa divergência, precisamos primeiro compreender quem é o Messias, em hebraico o Mashiach, na visão judaica. O termo Messias significa literalmente ungido. Historicamente, referia-se aos reis de Israel que eram ungidos com óleo sagrado. No entanto, o Mashiach futuro é muito mais do que um simples rei. Ele será o ápice da linhagem real de Davi, um líder humano, mas com um papel cósmico e transformador. As profecias sobre ele estão espalhadas por todo o Tanakh, especialmente nos livros dos profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias e Zacarias. A era messiânica, descrita nessas profecias, é um período de paz universal, justiça perfeita e reconhecimento global da soberania divina. É fundamental entender: o Messias não é visto como uma figura divina ou parte de uma trindade. Essa ideia é incompatível com o monoteísmo absoluto do judaísmo, que afirma a unicidade e indivisibilidade de Deus. O Messias será um líder político e espiritual extraordinário, submisso a Deus e totalmente dedicado à implementação da sua vontade na terra. Sua vinda marcará o fim do exílio do povo judeu e a redenção do mundo inteiro. Essa é a base da esperança judaica ao longo dos séculos. Uma esperança firmada em promessas específicas do Criador. Hoje vamos analisar em detalhes um tema que, há séculos, gera um diálogo complexo e, por vezes, tenso entre o judaísmo e o cristianismo. Quem está com a razão? Fique conosco até o final. Para grande parte do mundo cristão, a figura de Jesus de Nazaré é inseparável da promessa messiânica. No entanto, o judaísmo tradicional mantém uma visão radicalmente diferente, ainda aguardando a chegada de seu Messias. O que as antigas escrituras judaicas, o Tanakh, realmente dizem sobre quem será esse líder ungido? Quais são os critérios incontestáveis que ele deve cumprir? E por que, à luz dessas profecias, o judaísmo não reconhece Jesus como o Messias prometido? Prepare-se para desvendar os fundamentos textuais e as expectativas messiânicas que moldam essa divergência profunda, diretamente das fontes originais. A compreensão judaica do Messias, ou Mashiach em hebraico, que literalmente significa ungido, está fundamentalmente enraizada nas profecias encontradas no Tanakh, a Bíblia hebraica. Diferente de algumas concepções, o Mashiach no judaísmo não é uma figura divina ou semidivina, mas sim um ser humano, um líder político e espiritual, descendente direto do rei Davi. Sua vinda marcará o início de uma era de redenção e transformação radical do mundo. As expectativas para este líder não são vagamente simbólicas, mas sim concretas e descritas com detalhes nas Escrituras. Para que alguém seja reconhecido como o Messias, ele deve cumprir profecias muito específicas e tangíveis durante sua vida. Ignorar ou reinterpretar estas condições é, da perspectiva judaica, deturpar o próprio conceito de Messias como delineado pelos profetas. Vamos detalhar algumas das principais e inegociáveis condições messiânicas, conforme apresentadas no Tanakh, e que servem como base para a expectativa judaica. A primeira condição crucial é sua linhagem.
O Messias deve ser um descendente direto do rei Davi, da tribo de Judá. Esta profecia é encontrada em diversas passagens, como em Jeremias 23:5, que afirma: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e reinará como rei, e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Isaías 11:1 também se refere a ele como um rebento do tronco de Jessé, pai de Davi. Esta descendência não é uma questão genealógica opcional, mas um requisito profético explícito para sua identidade. Um dos pilares da era messiânica é a instauração da paz mundial universal e permanente. As guerras cessarão. As nações não levantarão espada umas contra as outras, nem aprenderão mais a guerra. Esta é uma promessa central encontrada em Isaías 2:4 e Miqueias 4:3, que poeticamente descrevem a transformação das espadas em arados e das lanças em podadeiras. A vinda do Messias significa o fim da violência e do conflito entre os povos. Esta não é uma paz espiritual abstrata, mas uma realidade geopolítica e social concreta, que afetará todas as nações da Terra. Outra profecia messiânica de suma importância é a reunião de todos os judeus exilados de volta à terra de Israel. Após séculos de dispersão por todo o mundo, o Messias reunirá os dispersos de Judá e os espalhados de Israel dos 4 cantos da terra. Passagens como Isaías 11:12, Jeremias 23:8 e Ezequiel 34:13 e 37:21 descrevem vividamente este retorno em massa, restaurando o povo judeu à sua pátria ancestral sob a liderança do Messias. Este evento é um precursor essencial da era messiânica, marcando o fim do exílio. A reconstrução do Santo Templo em Jerusalém é mais uma tarefa fundamental do Messias. Após a destruição do Segundo Templo no ano 70 d.C., a esperança de sua restauração e da renovação do serviço divino tem sido uma parte central da oração e da expectativa judaica. Profecias em Ezequiel 37, 26, 28 e Zacarias 6, 12 e 13 ligam explicitamente a vinda do Messias, o renovo, a construção ou restauração do templo, que servirá como um centro espiritual para o mundo inteiro. Além desses pontos, a era messiânica trará uma era de justiça e verdade universal, onde o conhecimento de Deus se espalhará por toda a terra, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 9, Abacuque 2, 14. Haverá um fim para a idolatria e a iniquidade. Zacarias 13, 2. O Messias governará com sabedoria e retidão, julgando com equidade e defendendo os pobres e oprimidos. Isaías 11, 3, 5. Todas as nações reconhecerão a soberania de Deus e servirão a Ele juntas com um só coração. Sofonias 3:9, Zacarias 14:9-16. Agora, considerando esses critérios inegociáveis diretamente das profecias judaicas, por que o judaísmo tradicional não aceita Jesus como o Messias? A resposta, do ponto de vista judaico, reside simplesmente no fato de que as condições proféticas fundamentais não foram cumpridas durante sua vida e a era que se seguiu. Vejamos os principais pontos de divergência, à luz das Escrituras. Primeiro, e talvez o mais evidente, a paz mundial não foi estabelecida. Longe de ver o fim das guerras e conflitos, o mundo continuou e continua mergulhado em violência desde a época de Jesus. Segundo, a reunião dos exilados judeus na terra de Israel não ocorreu. A dispersão do povo judeu, a diáspora, na verdade, intensificou-se após a destruição do templo no ano 70 d.C., culminando em quase 2000 anos de exílio por todo o mundo. Terceiro, a reconstrução do Templo de Jerusalém não apenas não ocorreu, mas o templo existente foi destruído cerca de 40 anos após a época de Jesus. As ruínas do Monte do Templo ainda são uma lembrança diária de que esta profecia central aguarda seu cumprimento.
Quarto, a era de justiça universal e o conhecimento de Deus cobrindo a terra ainda não se materializaram. Embora o cristianismo tenha se espalhado, a iniquidade, a idolatria da perspectiva judaica e a injustiça persistem em vasta escala em todo o mundo. Quinto, a própria natureza do Messias, conforme descrito no Tanakh, é a de um ser humano, um rei justo da linhagem de Davi. A crença cristã na divindade de Jesus, ou sua natureza como filho de Deus em um sentido ontológico único, é fundamentalmente incompatível com a visão judaica de um Messias humano. A ideia de que Deus poderia ter um filho dessa forma, ou que o Messias seria Deus encarnado, é vista no judaísmo como contrária aos princípios mais básicos do monoteísmo absoluto. Sexto, o Tanakh não contém a ideia de uma segunda vinda do Messias para completar profecias que não foram cumpridas em sua primeira aparição. A expectativa judaica é de uma única vinda do Messias, na qual ele realizará todas as profecias de uma vez, inaugurando a era messiânica de forma definitiva. Outros pontos incluem a não realização da ressurreição geral dos mortos, que no judaísmo está ligada à era messiânica. A não chegada do Shabat universal, onde toda a humanidade reconhecerá e observará o Shabat. E o fato de que o mundo, após a época de Jesus, continuou a existir sob as mesmas condições básicas de antes, sem a transformação radical descrita pelos profetas. A vinda do Messias é esperada para mudar a própria ordem natural e social do mundo, de uma maneira inconfundível e global. Em suma, do ponto de vista da tradição judaica, as profecias messiânicas no Tanakh são claras e concretas. Elas descrevem uma transformação mundial tangível, paz global, retorno de todos os judeus à sua terra, reconstrução do templo, justiça universal e o reconhecimento universal de Deus. Como Jesus de Nazaré, durante sua vida ou nos séculos imediatamente após, não cumpriu essas condições fundamentais. As guerras continuaram, o exílio persistiu, o templo foi destruído e o mundo não atingiu o estado de perfeição profetizada. A conclusão inevitável dentro do judaísmo é que ele não pode ser o Messias. A espera judaica continua, firme na crença de que um dia o verdadeiro Mashiach virá. Um líder humano, da linhagem de Davi, que trará a redenção final e completa para o povo judeu e para toda a humanidade, cumprindo todas as gloriosas promessas dos profetas. Esperamos que esta exploração profunda das fontes judaicas tenha trazido clareza sobre a perspectiva do judaísmo em relação à figura messiânica, e as razões pelas quais Jesus não se encaixa nessa expectativa. Entender essas diferenças é crucial para um diálogo respeitoso e informado entre as tradições. Se você achou este conteúdo valioso, por favor, curta o vídeo, compartilhe com aqueles que podem se interessar e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos mergulhos na teologia, história e sabedoria judaica. Se tiver perguntas ou sugestões de temas, deixe nos comentários abaixo. Sua participação enriquece a todos nós. Até o próximo vídeo.